Em época de reprodução, aumenta o número de morcegos circulando por Ribeirão. Dos capturados, 9 casos positivos do vírus da raiva foram confirmados após exame laboratorial. Foi no final da tarde que os moradores do bairro Jardim Paulista viram um morcego na calçada, aparentemente doente. O animal chegou a assustar e preocupar a vizinhança que tem cachorros. Ninguém sabe o que aconteceu com ele para ele morrer. O morcego, geralmente é difícil encontrar um morcego urbano, assim, né? Agora a preocupação é total, porque você viu a cachorra lá, ela foi bem onde ele estava caído. Sem saber o que fazer, ao retirar, acabaram jogando o morcego em um bueiro. Para mim não deixar ele entrar dentro da casa e o cachorro mastigar ele e o proprietário depois ter contato com o animal dele sem saber, eu recolhi ele e acabei tacando ele no bueiro. Este fotógrafo, amante da natureza, já simpatiza com os animaizinhos. Na ocasião em que encontrou um perto de sua casa, chamou a vigilância, preocupado também com um possível caso de infecção por raiva. Por sorte, verificou-se que o morcego foi acidentado, ele quebrou uma asa, não era doença. Mas mesmo assim foi enviado ao Adolfo Lutz para fazer uma verificação mais precisa. Ele tem registros dos morcegos bebendo água no mesmo ambiente dos pássaros. A quantidade deles no bairro Nova Ribeirânia também é grande. Isso acontece devido à época de reprodução da espécie do mamífero. Eles ficam tranquilos voando lá. Não houve nenhum caso de morcego cair ou ser acidentado ou ter caído lá por doença. Os morcegos da área urbana de Ribeirão não se alimentam de sangue, e sim de frutos e insetos. Apesar disso, a preocupação com a transmissão da raiva existe e todos os animais encontrados seguem para exame. Ele é suspeito. Não quer dizer que ele tenha raiva. Nós precisamos pegar esse animal, encaminhar para o Instituto Pasteur, que vai fazer o exame laboratorial contra a raiva e sim dar o diagnóstico. É a única maneira precisa de você diagnosticar se um animal, seja ele morcego ou qualquer outro, tem raiva ou não, através do exame laboratorial. Mas se você estiver caminhando por uma praça onde os morcegos estão, não precisa ter medo. O veterinário garante que eles não vão atacar caso não sejam ameaçados. O contato acaba acontecendo, na maioria das vezes, com os pets. O procedimento com gatos e cachorros que foram mordidos é aqui no Centro de Zoonoses. Eles ficam em observação por cerca de 10 dias e, caso não apresentem sintomas da raiva, são liberados. Em Ribeirão não são registrados casos em humanos e em animais domésticos há muitos anos, apesar da grande quantidade de morcegos analisados em laboratório. Contaminados este ano são 9. Não deixa de ser preocupante, que nós sabemos que é a raiva circulante, mas isso aí é fruto do nosso trabalho de vigilância. Ribeirão Preto é um dos poucos municípios do estado de São Paulo que mantém esse trabalho, essa atividade, e todos os anos nós encontramos morcegos positivos. Por quê? Nós vamos procurar esses animais, orientamos a população a notificar e achamos os positivos também, como qualquer outra cidade vai achar. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações sobre esse assunto. Davi. André, realmente a situação merece atenção e aqui ao meu lado está o médico sanitarista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Daniel Araújo. Doutor, a presença dos morcegos pode ser considerada um problema à população ou até mesmo aos animais? Boa tarde. Boa tarde. Sim, potencialmente os morcegos são frequentemente acometidos pelo vírus da raiva, né? Então, se eventualmente um animal ou o próprio ser humano tiver contato com o morcego, ele pode transmitir esse vírus para o ser humano ou para o animal. Qual o primeiro procedimento necessário a quem teve contato direto com o morcego? Bom, na verdade a gente recomenda que evite o contato com o morcego. Primeiramente, sempre evitar o contato. A gente tem os telefones disponíveis dos serviços de zoonose dos municípios para ligar para os especialistas poderem. Então, no máximo, colocar um balde em cima, um pano em cima, mas não evitar ao máximo de entrar em contato com o morcego. Caso haja esse contato, que às vezes a gente não tem como controlar uma situação adversa, você lavar imediatamente aonde teve esse contato, né, com água e sabão. Se for uma mordedura, isso deve ainda ser mais importante, né, mas qualquer contato com o morcego ele é potencialmente de risco. Então a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde para ser avaliada, para a necessidade de se aplicar a vacinas e o soro. Há como saber se o animal está ou não infectado com o vírus?
Em geral, quando o morcego ele tem a doença, né, ele geralmente muda o seu hábito natural. Então você acha ele no chão, ele muda, ele está possivelmente transmitido, né, com o vírus da raiva. Para confirmar, somente com o diagnóstico feito no Pasteur, que eles coletam esse animal, mandam para diagnóstico lá em São Paulo e ele assim tem um diagnóstico definitivo se ele estava contaminado ou não. Agora, como vimos na reportagem, os morcegos frequentarem a casa das pessoas e até tomarem água no bebedouro dos pássaros pode trazer algum risco? Bom, primeiro, os pássaros não adoecem. Quem adoece com a raiva são os mamíferos, né? A princípio, para o animal não seria um problema. Mesmo para o ser humano, a água não é um ambiente que o vírus mantenha-se viável muito tempo, né? Claro que não dá para negar completamente o risco, mas não é uma situação, desde que se faça a lavagem do recipiente sem maior problema, nessa situação específica não seria uma situação que chamaria atenção. E de que maneira a prefeitura deve agir nesse controle? Para os morcegos de área urbana, que são eminentemente morcegos frutívoros e insetívoros, não há um controle específico para si. São animais silvestres. Isso, muito de forma semelhante com o macaco, no ciclo da febre amarela, eles também eles têm essa circulação natural do vírus, né? Agora, o morcego hematófago, que existe nas regiões rurais e onde tem mata, né, de forma geral, sim, ele tem que ser controlado. Existe uma forma da Secretaria da Agricultura fazer esse controle. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura de Ribeirão Preto encaminhou à Câmara projeto que autoriza a contratação de serviços por meio de organizações sociais. André. Ok, Davi, até daqui a pouco então.